Vamos costurar bonequinhas de lavabo junto comigo? No final eu vou deixar o molde disponível grátis aqui nesse vídeo. Não perde, hein? Então vem comigo para também se apaixonar. Primeiro passo sempre é pegar a folha para a gente desenhar o molde. Para início, nós vamos começar desenhando o corpinho. Eu dobro a folha ao meio, para a gente espelhar esse corpinho. Começo pelo pescoço, vou descendo, faço o detalhe do ombro e vou fazendo esse formatinho aqui. É uma boneca mais retinha, né? Mas você pode fazer a decoração tanto de menino como de menina. No caso aqui eu vou fazer duas. Vai ser um menino e uma menina, porta-papel. É uma encomenda e eu quero fazer aqui junto com vocês. Depois que você desenhar, você vai recortando tudo bonitinho. Recorta certinho. Depois, se precisar, você vai acertando, porque nós queremos uma peça linda. E se você fizer o desenho torto, quando você passar para o pano, também vai ficar torto. Quando a gente abre, olha só, ele fica espelhado, né, dos dois ladinhos. E para a segunda parte do corpinho, nós vamos fazer agora a perninha. Como eles vão ficar sentadinhos, eu quero uma perninha bem compridinha, né? Porque ela tem que ter uma dobra, para poder dar sustentação também e manter a boneca sentadinha. Que geralmente as pessoas colocam tanto sentada na caixa acoplada, como em alguma prateleira própria, né? Vou desenhando o pezinho. Eu gosto de fazer esse pezinho maiorzinho, porque a gente vai desenhar uma pantufa. Então, fica muito bonitinho quando a gente deixa o pé bem desenhadinho, porque dá um destaque para a pantufa. A perna, ela é bem comprida e bem magra mesmo. Não precisa fazer nada exagerado, porque ela fica bonita assim, meio magrelinha mesmo. Apesar que essa boneca, ela é bastante grande. Ela vai ficar aí, em média, se ela fosse ficar em pé, com mais de 60 centímetros, né? Mas como ela vai ficar sentadinha, aí ela se torna menor. Mas fica muito lindo. É uma decoração muito bonita para quem quer dar um destaque para o seu banheiro ou para o lavabo. Você vai cortando tudo certinho. Eu vou cortando primeiro aqui no formato e depois eu vou acertando, né? Onde ficar com alguma diferença, é só para tirar o excesso do papel. Tomem cuidado nessas curvas para poder ficar uma coisa bem bonitinha. E aí, como eu falei, vocês vão acertando. Olha, ficou bonitinho. Gostei do formato, do tamanho e tá ótimo. Agora, a gente vai para a próxima parte, que a gente vai fazer, no caso, os bracinhos. E para o bracinho, eu gosto dele bem fino e bem comprido, até porque ele vai ter que segurar o papel. Então, a gente não pode fazer nada muito grosso, né? Um braço muito grosso não encaixaria no buraquinho lá do papel higiênico, né? Eu faço o detalhe da mãozinha para dar um charminho, né? Para quando não estiver segurando o papel, mas esse braço tem que ser um pouquinho comprido, porque ele precisa fazer o movimento, né, de abraçar o papel por dentro. E aí, depois, o próximo passo é a gente cortar bonitinho, do mesmo jeito, né, do que fizemos com a perninha e com a parte do corpinho. E aí, vai ficar faltando somente a cabecinha. Então, como eu falei, o mesmo molde dá para vocês fazerem milhares de decorações, né? Você pode fazer menino, pode fazer menina, você pode variar nas roupinhas, né? Eu vou fazer eles com o Rob, né? Como que eles tivessem acabado de sair do banho. É uma das decorações que eu acho mais bonitas para esse tema, né? De porta-papel. E a gente pode variar bastante nas estampas, né? Você pode fazer com o tecido atoalhado, que fica maravilhoso, ou com o tricoline. Eu uso bastante o tricoline. Eu escolho estampas, né, geralmente que combinem ou que a pessoa escolhe. Olha, o bracinho ficou dessa forma, tá bonitinho. E agora nós vamos fazer a cabecinha. Vou utilizar esse pedaço de papel aqui que sobrou, já para aproveitar e a gente não desperdiçar nada, né? Porque aqui a regra é essa, até o papel a gente tem que aproveitar bem. Afinal, né, gente, tudo tem uma serventia. Qualquer pedacinho de pano que sobrar, para quem trabalha com artesanato, a gente sabe que uma hora vai servir para algo, nem que seja para fazer um detalhe de um lacinho, fazer variadas coisas, né? Pronto, a cabecinha ficou dessa forma. Eu vou acertar aqui porque ficou com uma pontinha, nós não queremos uma cabeça torta, jamais. E é isso, gente. Agora vamos para a segunda parte. Resolvi fazer essa segunda parte com
o molde da roupinha. Primeiro a gente vai procurar aqui a medida ideal, porque a gente precisa fazer um hobby, para dar a impressão que ele saiu do banho. Vou colocar aqui uma distância mais ou menos de 2 dedos. A gente começa aqui, ó, fazendo o molde, né, pela parte do ombro. Vamos fazer a cava, ver uma altura que seja suficiente para passar o bracinho por dentro com folga de vestibilidade. E a gente vai seguindo o desenho do corpo. Aqui eu vou aproximar mais um pouquinho por causa do pescoço e vou fazer esse movimento aqui descendo, que vai ser a parte da gola. Vou aumentar aqui a cava porque eu achei que ficou muito pequena pro bracinho, né, pra proporção do braço. Então, aumentei aqui mais uns 2 centímetros, vou reforçando aqui na lateral, e aí você faz o comprimento que ficar ideal de acordo com o seu gosto. Eu vou cortar aqui o tamanho da folha, mas se for o caso, na hora de cortar no pano, eu aumento esse molde, não tem problema nenhum, você pode fazer mais curto, você pode fazer mais longo, vai cortando direitinho nesse molde aqui. Todas as vezes que você for cortar o pano, lembre-se que você vai cortar ele espelhado, 2 partes de cada uma. Essa é a parte da frente, mas com a parte da frente a gente faz também a parte das costas, que vai ser inteira. Espelhado somente a parte da frente, não esqueçam. E fica dessa forma. Agora, você mede, vê mais ou menos, né, se ficou legal. E a gente vai fazer a outra parte do molde, que no caso é a calçola. Com o próprio corpinho, a gente vai medir aqui uma proporção que seja suficiente pra gente fazer, puxar o gancho e que fique com um detalhe bem fofinho, né? Na parte de baixo da perninha da boneca. Para fazer o menininho, a gente pode reduzir um pouco a largura para ficar mais com aspecto de short ou bermuda por baixo do hobby. A gente faz dessa forma, eu gosto dela bem fofinha, então vai ficar assim. E aí, a gente corta tudo bonitinho. Se você quiser fazer ele mais comprido, fica a seu critério, tá? Eu vou fazer essa aqui com uma calçola, porque ela vai ficar por debaixo do hobby dela, né, no caso. E não se esqueçam que sempre a gente vai cortar isso aqui espelhado, né? São 2 partes para frente e 2 partes para trás. Porém, a gente não vai cortar aqui no meio, a gente vai dobrar o pano e vai cortar, né? E quando a gente abrir, ela vai ficar 2 partes inteiras. E a gente faz só a diferença da frente e da trás. E agora, eu vou medir aqui a partezinha que vai ser a manga. A gente pega o bracinho e vê se o papel tá sendo suficiente aqui. Esse aqui dá, tranquilo. E a gente vai usar esse papel pra gente se basear e fazer a manga. Olha só, tá vendo? Dá suficiente. Nós vamos colocar o papel nessa posição, porque a manga nós também vamos cortar da mesma forma, espelhada. Então, você coloca aqui a linha com a linha, né? Faz o detalhe aqui da cava, e depois a gente vai costurar, e você desce uma linha reta, que seja suficiente para colocar o bracinho dentro. Depois que você fizer, você testa. Deixa eu testar a minha aqui. Achei que ficou muito apertada. Eu vou aumentar ela um pouquinho para ter aquela folga de vestibilidade bacana, né? E a manga mais soltinha também vai ficar bonitinho. Vai ficar como um hobby de verdade. Pronto. Agora ficou com uma medida legal, tanto no tamanho quanto na largura. E aí eu posso cortar. Depois, gente, eu vou passar esses moldes para um papel mais bonito, tá? Ele tá assim no modo bruto, modo rústico, porque eu estou fazendo aqui junto com vocês. Mas depois eu vou passar esse molde para um papel, se possível eu vou vetorizar ele, se não eu faço no lápis mesmo, mas de uma forma no tamanho real que vocês consigam reutilizar. Pronto, ó, deu certinho, lembrando que também vai ser cortado espelhado. Agora nós vamos passar esse molde pro tecido. Você coloca o papel em cima do tecido, primeiramente você corta o paninho num tamanho que seja suficiente para você riscar o seu molde. De preferência, use a caneta fantasminha, porque depois, quando a gente passar, ela vai apagar com o calor. Se você colocar a caneta normal, com certeza vai manchar a sua peça. Pode correr um risco muito grande de você acabar perdendo todo o seu trabalho. Você vai passando com cuidado
Se você quiser, você alfineta ou você segura firme e vai marcando bonitinho todo o percurso da perninha para depois a gente costurar certinho em cima do risco. Não tem erro se você fizer assim. É uma forma bem mais rápida, prática e com menos margem de erro para que sua peça fique bem bonitinha, bem certinha. Quando você finalizar, você vai pegar um pano do mesmo tamanho e vai cortar para poder você espelhar quando você costurar. Aqui eu já estou com todas as partes desenhadas e a gente vai passar a costura em cada uma delas. Todas elas estão desenhadas em uma parte e com um pano do mesmo tamanho ou um pano que seja suficiente para reproduzir ela do outro lado. E a gente vai passar a costura agora. Aqui, por exemplo, é a cabecinha. Eu cortei 2 quadradinhos, desenhei em um. É bom você alfinetar para você ter certeza de que esse pano não vai caminhar enquanto você costura. De preferência, coloca um alfinete fininho. Eu peguei aqui um mais grossinho, porque é o que tá mais fácil, mas de preferência você vai costurar em volta com todo cuidadinho para não ficar torto. Sempre comece com o seu retrocesso e você vai costurando em cima da linha. Tudo bonitinho, vai fazendo as suas curvas com cuidado. Se você errar, você volta de onde você estava e você vai costurando. E no final, você vai arrematar novamente para que essa costura fique bem presinha, bem bonitinha, sem nenhum erro. Vai conferindo o pano, se ele está pegando tudo certinho. E você vai ajeitando até ficar tudo bem bonitinho. O segredo para que a sua costura fique bem bonitinha é você ter muita calma e tentar costurar o mais fiel possível dentro do risco que você marcou antes aqui no desenho. Fica muito bonitinho e depois você vai recortar bem na margem certinha. Sempre procure cortar do lado vermelhinho onde você marcou e sempre deixe uma margem de segurança para garantir que você não vai avançar além do limite da costura. É uma margem de segurança aí de mais ou menos 1/2 milímetro ou um pouquinho menos, tá? Não precisa deixar muito largo também, porque senão depois, quando a gente for encher, ela pode ficar com muitas rugas. Então, coloca uma margem fininha, mas que seja suficiente para garantir que a sua costura não vai estourar facilmente. E aí, a gente corta aqui até o limite da abertura pro enchimento. Olha como fica. Tá vendo? Vou tirar aqui. Agora eu vou te mostrar como que a gente faz para desvirar. Essas peças que são maiores são muito simples de desvirar. Você vai empurrando com cuidado. E aí depois a gente vai somente acertando a costura. Vai com o dedinho mesmo, ou você pode pegar algum objeto que vai te auxiliar, né, nessa tarefa aqui agora. Vai ajeitando bonitinho, depois a gente passa e vai ficar uma cabeça bem bonitinha. Eu vou fazer a mesma coisa com a outra cabecinha e com todas as outras peças, né, que eu já marquei. Perninha, bracinho, vou costurar tudo em volta e deixar a abertura para depois a gente desvirar e aí finalmente a gente vai encher. Eu vou fazer aqui essa parte do corpinho, eu já tô com as duas partes aqui, eu vou fazer primeiro uma e depois eu vou fazer a outra e eu vou fazer o mesmo processo com todas as partes do corpinho e mais na frente eu trago aqui a gente desvirando e também uma dica de encher esse corpinho. Eu tenho um outro vídeo já gravado ensinando como enche, mas eu vou dar uma palhinha aqui bem rápida, só para que vocês tenham ideia, mas eu creio que vocês já sabem como funciona. Importante que você sempre vá conferindo se o pano tá pegando certinho, para não correr risco de você costurar e depois ficar fora, tá?
Olha, fica tudo bonitinho, tudo certinho. Eu já fiz de um lado, agora eu vou fazer do outro, da mesma forma, para depois recortar. Para quem ainda não tem essa prática de costurar no risco, treine muito, porque dá um resultado legal, né? Treine em folha, treine no próprio pano, aprenda a fazer curva, regule também a velocidade da sua máquina para que facilite esse processo para você. Nas partes retas você consegue costurar mais rápido, mas nas partes curvas você tem que ter um cuidado extra para não ficar torto, porque se você faz a sua costura torta, isso vai refletir totalmente na sua peça. E não queremos isso, né? Nós queremos peças lindas, queremos peças bonitas, peças com qualidade e com uma costura perfeita, porque a costura ela faz toda a diferença. Não adianta você tentar caprichar na decoração e sua costura está muito feia, porque vai aparecer, não tem jeito. Pronto. Fiz aqui, né? As duas partes já estão com todas as peças costuradinhas. Nós vamos desvirar para depois, finalmente, a gente encher essa peça. Antes de encher, depois de desvirar, nós vamos dar uma passadinha para ficar bem bonitinha. Ou você pode passar mesmo antes de desvirar, você decide. O vira-boneca, ele vem em 3 peças, que são, né, para tecido mais grosso, médio e o fininho, que geralmente é pra gente fazer aquele roletezinho. E aí, vem as 3 espessuras também aqui nesse palitinho. Pra peça maior, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos passar esse cano aqui dentro do buraco aqui da perninha. E a gente vai puxar até a ponta do pezinho. E a gente vai fazer isso aqui, ó. E vai empurrando por dentro. Que quando ele sair aqui, ele já vai sair todo desviradinho. Perfeitinho e bonitinho. Aqui a gente termina ajeitando a costura, sem forçar, logicamente, a costura, porque senão você pode estourar a sua costura. A gente vai só ajeitando aqui a costura e depois a gente vai ajeitando quando a gente for colocando o plumante, para encher esse pezinho. E depois deixar essa perninha bonitinha aqui no ponto de deixar sua boneca sentadinha, tá vendo? Aqui é a parte do corpinho. É uma peça grande, é bem fácil de virar. Porém, se a gente fizer com o vira-boneca, isso facilita bastante também. Vou mostrar aqui novamente. A gente vai colocando aqui pra dentro. E aí, você puxa. Quando você puxou, ó, o corpinho já está totalmente desvirado. Isso aqui, gente, agiliza muito, né, a sua produção. Se você puder comprar um, recomendo, tá? É muito prático, muito legal. O meu paninho, ele tá bem amassadinho, mas isso aqui não é problema, porque é só ir lá no ferro e passar, vai ajeitando as costuras e já vai passando para ficar bem bonitinho. E depois encher para poder montar o corpinho da sua boneca. Então, gente, existem acessórios que são muito práticos para te auxiliar na sua produção. Se puder, invista, né? Ou, se você quiser também improvisar em casa, você pega canos, né? De preferência que tenha, né, essa textura mais durinha e palitinhos, né? Eles não podem ter uma ponta muito afiada. Ele tem uma pontinha, ó, mas ela não é afiada ao ponto de furar o seu tecido. Muito prático. E esse aqui, ele é um ferrinho, que faz parte desse canudinho aqui,
mais fininho para bonecas menores ou para você desvirar a alça, né, fazer o roletê, e é muito legal, muito prático. Continuando aqui no dica boa, dica compartilhada, observem que eu fiz o desenho e, como eu mostrei para vocês, eu costuro exatamente no risco, ou eu tento costurar o máximo de aproximado no risco, né? Porque fica mais certinho e tem menos chance dessa peça ficar torta. Agora, na parte do corte, eu recomendo que, em vez de você cortar virado pra cá, você use a própria marcação que você fez, né, pra costurar como uma margem de segurança. Porque a gente vai cortando e a gente vai vendo exatamente onde a gente vai cortando, para não ter chance de cortar errado. Porque do outro lado a linha fica quase que invisível. Então, tem uma chance muito maior da gente cortar muito aproximado, ou às vezes cortar até mesmo em cima de onde não deveria e acabar perdendo todo o nosso trabalho. Então, ó, tá vendo a marcação aqui? Deixa uma margenzinha de segurança legal, que dê pra gente desvirar tranquilamente. As partes arredondadas você pode, sem problema nenhum, fazer o seu picote, desde que também você respeite, né, uma distância segura da sua linha. E isso aqui facilita muito você costurar do lado que você desenhou. Então, façam dessa forma que vai ficar bem mais fácil para vocês e vai ter menos chance de ter erro ou de você acabar perdendo todo o seu trabalho, porque isso é horrível, gente. Eu sei que para quem está começando ainda não tem muita segurança, então assim, quando a gente recebe esse tipo de dica, é muito bom, né? Você anota essas dicas ou você salva o vídeo para sempre que você precisar você voltar. E aqui, ó, nosso bracinho está cortadinho, bonitinho, e nós vamos fazer aquele processo, né, que eu mostrei anteriormente de desvirar. A gente coloca aqui dentro do buraquinho, leva até a base aqui da mãozinha, a gente vai empurrando com cuidado. Eita, que os meus vizinhos estão inspirados hoje. E a gente vai empurrando, ó. Quando ele sai aqui, a gente puxa e nossa peça está toda desviradinha. Apenas esse detalhezinho aqui a gente joga pra dentro, que é uma partezinha próxima de onde a gente deixou a abertura. E pronto, show de bola. Aqui, a gente puxa o dedinho, a gente vai entrar aqui e vai consertando essa costura e empurrando aqui o detalhe do dedinho, porque quando a gente for encher, a gente também vai colocar um pouquinho de plumante nesse detalhezinho para dar aquele charminho na sua mãozinha. Agora, eu vou mostrar aqui para vocês o plumante que eu uso. Ele é bem fofinho e ele é daquele que vai soltando, né? Ele dá para você fazer várias partezinhas pequenininhas, porque fica melhor para encaixar nos detalhes e até mesmo para entrar aqui. Com cuidado, você vai colocando o seu plumante, vai enchendo, colocando com o dedo inicialmente, e depois você vai pegar seu enchedor de boneca e vai empurrar lá pro fundo, com muito cuidado também, até chegar na extremidade, na pontinha do pezinho. E aí, você vai acomodando o seu plumante até preencher tudo. Cuidado com a curvinha do joelho e também com a ponta, né, do seu enchedor, porque se você forçar muito, pode estourar a sua costura. Você vai puxando, vai empurrando e vai chegando tudo lá no finalzinho e você vai acomodando. Vai dando certo. Pode ir com cuidado, com jeitinho, que a tendência é ir ficando bem bonitinho. E aí, você vai enchendo o suficiente que fique legal pra preencher a perninha. Não precisa exagerar a ponto de estourar a sua costura, tá? Ela tem que ficar fofinha. A boneca tem que ficar firme, porém, não force demais, pra não ficar uma peça também muito rígida. E depois a sua costura começar a estourar. Você vai enchendo pra ela ficar firme, tá? Bem bonitinha.
Tenta não deixar com muitas celulites, porque dá essa impressão, né? Não tem como a gente encher 100%, né? Pra ficar totalmente lisa, afinal é pano. Sempre vai ter uma ruguinha aqui, uma ruguinha ali. Porém, a gente vai acomodando o plumante e aí vai diminuindo essa aparência de celulite na perninha. Olha como fica. Fica muito bonitinho. Tá vendo que tá criando formato já. Ela é bem magrelinha assim mesmo, gente. É um Olivia palitinho. Mas quando a gente coloca a roupinha, fica um charminho, fica a coisa mais bonitinha. E esse formatinho aqui é justamente para que ela fique sentadinha. Você vai colocar ela sentadinha ou numa prateleira ou na sua caixa acoplada e dá tudo certo. Essa parte aqui é a parte por onde eu coloquei o plumante. Olha como ficou as perninhas, o corpinho. Agora eu vou colocar aqui os bracinhos para vocês verem. E por fim, a cabecinha. Aqui nós temos já uma boneca praticamente formada. Eu vou só fazer o fechamento dessas extremidades. E no próximo vídeo eu vou trazer aqui pra gente, né, a montagem desse corpinho. E nós vamos fazer a roupinha e a decoração dessas bonecas juntinhas. Eu espero que vocês tenham gostado. E por hoje é isso, gente. Aqui são as aberturas que eu vou fechar depois. Olha como fica bonitinho. Vai ficar uma gracinha. Esses aqui são aqueles moldes que nós fizemos no comecinho e que nós vamos usar no próximo vídeo para continuar a fazer essa boneca linda. Até o próximo!